Bom dia, povo de Deus, bom dia, povo lindo. Estamos de volta aqui agora com o programa Resgate no Lar com o pastor Otônio César. Bom dia, pastor. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, gente linda da Rádio Resgate, vocês que estão nos acompanhando aí. É muito bom a gente receber as informações da estrutura técnica da rádio, mencionando que nós atingimos 40 países. Então, é muito legal nós termos uma estrutura dessa que nos possibilita alcançarmos vidas com informações de tanta relevância como temos feito aqui nessa rádio chamado Rádio Resgate. Eu estou hoje na coordenação de um programa chamado Resgate no Lar, que na verdade quem preside é o meu melhor amigo, meu pastor, meu amigão Samir Zayed. Por uma intercorrência, ele está em São Paulo e não pôde estar presente. Eu estou aqui substituindo nessa tarefa árdua, difícil, todavia leve, porque eu carrego, como disse aqui na quarta-feira passada, a unção que o Samir transfere para a gente, que é esse senso de leveza. E como não poderia deixar de ser, eu quero começar o podcast lendo um versículo bíblico, como o pastor Samir faz sempre aqui, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor nenhum trabalho é em vão. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento para o Senhor e quero te agradecer pela vida da nossa convidada de hoje, que com certeza absoluta trará informações importantíssimas. Ela, a doutora Alice Zene, ela é advogada, é membro da Ordem dos Advogados do Brasil, atualmente está na liderança ali, na presidência da comissão OAB Vai à Escola, comissão que eu tive o privilégio de ficar presidindo e trabalhando por aproximadamente 10 anos da minha vida como advogado, fazendo esse trabalho de gestão, Alice, e tão importante que é o trabalho de prevenção que nós realizamos através de uma instituição como essa. Senhor, nós queremos te agradecer no dia de hoje, sabendo que o Senhor é Deus absoluto e soberano. Em nome de Jesus, que todo pensamento nosso, que tudo aquilo que for produzido, Senhor, no lobo pré-frontal nosso, ele seja levado lá para a ínsula. Que nós tenhamos um senso assim de alegria, de empatia, de governo do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, pela vida da Alice. Ela representa hoje aqui nesse lugar a Ordem dos Advogados do Brasil, na figura do nosso presidente Bito Pereira, por quem eu oro incessantemente. Agradeço a Deus pela vida do Bito. Peço sempre, Senhor, que o Senhor cuide ele nessas tantas viagens que ele faz a favor dessa classe tão que tem um trabalho tão relevante para a nação brasileira, que são os advogados. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque sabemos que todas as quartas-feiras o Senhor tem trazido aqui autoridades importantes e de relevância para o estado de Mato Grosso do Sul. Então, eu quero te agradecer porque eu tenho convicção que o currículo da Alice não deixará por menos e aquilo que ela carrega como pessoa, como ser humano, porque só uma pessoa que tem realmente compaixão e amor pode assumir o destino de uma comissão como essa que a OAB Vai à Escola. Então, muito obrigado, Deus, por esse dia, pela vida do Samir, da Magali, nossos pastores, que têm presidido todo esse trabalho configurado através da Igreja Resgate, do Esquadrão da Vida, da Casa de Passagem Resgate, do Instituto Samir Zayed, da Rádio Resgate, da Escola de Formação e Capacitação em Comunidades Terapêuticas. Então, nós queremos te louvar e te pedir que o Senhor seja conosco nesse dia, em nome de Jesus. Gente linda, eu estou aqui diante da Alice, advogada que eu tive a honra de conhecê-la agora, nesse momento. Ela é graduada em Direito pela UCDB, especialista em Direito Constitucional pela Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, é especialista em Direito Tributário pelo IBET, em Direito Eleitoral pela Escola de Direito do Ministério Público, em Política Estratégica pela ADESG Campo Grande, formação em Estudo Bíblico e Catequético pela Capelania Militar do Comando Militar do Oeste, e ela cursa especialização em Direitos Humanos das Mulheres no INSTED. Ela tem mais de 20 anos dedicado à advocacia, tem conexões com outros países, tem especialização e trabalha
na advocacia contenciosa civil, bancária, empresarial, tributária e eleitoral. Foi advogada de instituições bancárias, seguradoras, drogarias, usinas de açúcar. Ela foi professora de ações constitucionais e tributárias no Centro Universitário Anhanguera, de Campo Grande, e assessora jurídica da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande. Ela é palestrante ligado a temas como direito eleitoral, direito das mulheres, tributário, direito de família. Atua como advogada na área do direito do consumidor, civil, bancário, família, tributário, lei geral de proteção de dados, administrativa, eleitoral e empresarial. Presta atenção, ela é advogada voluntária em um projeto chamado Projeto Justiceiras de Combate à Violência Doméstica e compõe o quadro de conselheiras no Conselho Estadual de Direitos da Mulher e foi a primeira diretora jurídica da BPW, depois ela vai falar sobre isso, de Campo Grande, coordenadora do Comitê Iuris Business da BPW Brasil, participante do programa de estudos avançados do idioma inglês na International House, em Hastings, na Inglaterra, e acadêmica na Università per Stranieri di Perugia, na Itália, fluente em inglês, italiano e espanhol. Essa é a pessoa que hoje estará conosco num bate-papo totalmente livre e solto. Ela está presidindo atualmente a comissão OAB Vai à Escola e é vice-presidente também da Comissão de Direito Econômico e Concorrencial e também é vice-presidente da Comissão de Combate e Enfrentamento à Violência Doméstica contra as Mulheres da OAB-MS. Pelo currículo da Alice, a gente observa que não só a formação técnica, a formação acadêmica que ela, nesse período de vida, tem buscado, é muito forte, mas nós observamos no currículo dela um pano de fundo, Alice, que é muito ligado à questão da dignidade da pessoa humana. Você realmente é uma pessoa que demonstra, por aquilo que você buscou no ambiente acadêmico, uma formação voltada para a defesa das minorias, para a defesa principalmente do combate à violência contra a mulher, que nós temos visto que, infelizmente, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem se despontado, infelizmente, num índice muito negativo nesse ambiente. E eu quero dizer para você, Alice, que é uma honra recebê-la na nossa casa, é uma honra recebê-la na Rádio Resgate. Bem-vinda aqui. E eu queria que você, Alice, em relação à estrutura curricular tua, falasse o que te motivou a isso, como que foi a tua infância, qual foi o momento que você se interessou pela carreira jurídica dentro do ambiente da graduação na academia da UCDB, o que te conduziu para essa estrutura? Você tem também formação forte aqui no direito administrativo, eleitoral, esse ambiente político, mas a gente observa um tema muito ligado à defesa da mulher. O que te levou a isso? Como que você é de Mato Grosso do Sul, é de Campo Grande? Quem é Alice? Bom dia. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Amém. Eu sou de Campo Grande, nascida e criada aqui em Campo Grande. E minha mãe é advogada, meu pai é agrônomo. E eu cresci num ambiente de constante busca pela igualdade. A minha mãe já trabalhava... Qual o nome da tua mãe, advogada? Venância Nobre de Miranda. Você está de brincadeira que você é filha da Venância. Sim. Meu Deus do céu, que alegria dobrada agora para mim. Então está explicada. Pois essa natureza que o ouvinte vai ter que você explicar para ele, mas eu já entendi. Então eu fui criada cresci nesse ambiente de busca pela igualdade sempre. Ela atuava no direito eleitoral, né? Eu me lembro muito da campanha do Seu Lúdio, e quando ela era coordenadora da campanha do Caiado, e aquelas lutas na OAB e Associação dos Advogados, e eu observava que tinha sempre uma busca pela paridade. Todos os grupos que ela participava, tanto nas eleições partidárias quanto na ordem, sempre teve esse olhar pela paridade. Entendi. E o meu pai, muito embora não seja da área jurídica, ele tem esse olhar
né, também... Você disse que ele é agrônomo. Ele é agrônomo. Ele tem esse olhar cristão da coisa. Então, eu cresci observando isso. E desde muito nova eu já queria ser advogada. Já tinha decidido pela advocacia nos meus 13, 14 anos. E eu vejo que lá atrás, quando eu tinha 13, 14 anos, não se falava muito de paridade. Esse discurso que existe hoje, muito forte, na época eram poucas pessoas que lutavam por isso, né? Eu me lembro da tia Elide, da minha mãe, a Leni Menegaso e a Leni Orives, a luta delas ali na OAB. E hoje eu vejo que tem muito mais gente buscando isso, tem Entendi. muito mais gente procurando essa igualdade. Mas ainda que tenha aumentado o núcleo, ainda que tenha aumentado o grupo que busca por essa paridade, nós enfrentamos muitas dificuldades, temos que derrubar muitas barreiras. E eu me interesso muito pela defesa dessas pessoas, porque por mais que olhem para as mulheres, por mais que existam programas de amparo e de apoio para essas mulheres, nós ainda estamos muito longe de chegar no ideal. Então, quanto mais ajuda, quanto mais apoio essa parcela da sociedade receber, melhor. Então, eu me empenho bastante no apoio dessa causa, porque me é uma causa muito cara, é uma parcela importante, juridicamente falando, pessoalmente falando, a gente precisa fazer a diferença. A comissão OAB vai à escola, Alice, qual que é o trabalho, qual que é o objetivo dela, qual que é o trabalho que ela desenvolve, porque certamente nós estamos aí com ouvintes que têm ligação com o ambiente pedagógico, e o que a OAB vai à escola desenvolve? O que é essa comissão? Qual a função dela? A comissão OAB vai à escola tem, nessa fase, desenvolvido palestras. Então, nós vamos até as escolas municipais, estaduais, particulares, todas as instituições de ensino que precisam do nosso apoio, nós vamos e nós proferimos palestras para os alunos, para os professores. E o nosso portfólio de palestras é bastante amplo, mas o que tem sido requisitado muito são as palestras esclarecendo sobre bullying, sobre Maria da Penha, sobre violência doméstica. Então, nesse ano mesmo, todas as palestras que nós fizemos foi voltada para isso. Nós não tivemos, por exemplo, nenhuma palestra que nós temos no nosso portfólio, nós não tivemos nenhuma palestra falando sobre direito eleitoral ou falando sobre o hábito da leitura. Todas versam sobre bullying, violência doméstica, Maria da Penha. E é interessante que quando a gente fala do bullying e a gente esclarece para os alunos que dentro dessa prática existem algumas brincadeiras com viés racista, com viés homofóbico. Entendi. E aí, quando a gente esclarece que, por exemplo, o racismo é um crime imprescritível, eles se assustam, eles não sabem que o racismo é um crime imprescritível. Entendi. Então, aquelas figurinhas do WhatsApp que eles mandam nos grupos, aquilo é perigosíssimo, porque gera uma mágoa muito grande na outra pessoa. E aquilo pode ser tido... Olha que interessante, você ouvinte da Rádio Resgate, eu falei ontem na minha live sobre isso, eu falei sobre você postar ou sobre você curtir estruturas vinculadas a fake news, vinculadas a alguma atividade que pode ser tida como criminosa, tanto quem promove quanto quem curte pode ser tido como autor ou coautor do delito. E a Alice está falando de algo muito importante para nós aqui, que é essa estrutura de nós, na verdade, utilizarmos essas figurinhas que tenham a aparência de serem inocentes
mas elas trazem dentro de si uma conotação muito agressiva a quem efetivamente possa ser conduzido a um ambiente de se sentir violado por aquilo. Então, eu quero que você compreenda que essa estrutura que a Alice está falando aqui é que, em relação ao crime de racismo, essa ação, uma vez ela direcionada, ela estabelecida, ela é imprescritível. Você não tem um tempo para você aguardar a prescrição do delito para você não ser punido. Você pode ser punido independente do tempo transcorrido entre o ato criminoso, que pode ser uma figurinha de WhatsApp, e a penalização. É isso, né, Alice? É isso. E é muito importante esse trabalho da Covesc de explicar para as crianças e para os adolescentes que está errado, porque existe uma normalização. Tudo eles acham que é brincadeira, tudo acha que está tudo bem, e não está tudo bem, não está nada bom. Então, é importante mostrar para eles que é crime e que é um crime imprescritível. Então, uma criança de 10, 11 anos que mandou uma figurinha racista, machista, homofóbica, que ofendeu, né, alguma outra pessoa, essa pessoa pode esperar essa criança fazer 18, 19 anos para começar a ação penal, porque é muito mais eficaz uma ação penal, né, em face do maior de idade do que o menor. Então, não que seja um ato de vingança, mas a pessoa estrategicamente fala, olha, me ofendeu. Eu vou, quando for maior de idade, eu vou processar. Entendi. Eu quero uma reparação de dano, eu quero, né? Tem uma escola que aconteceu um caso de gordofobia e a menina tomou atitude, os pais acompanharam a menina até o Ministério Público, DPCA e tal, e o colega de 14 anos está respondendo o processo lá no Ministério Público, lá na Promotoria da Infância. Então, assim, Entendi. Essa informação é muito importante para eles. E também com relação à Maria da Penha, eles acham assim, o fulano vai ser preso pela Maria da Penha, o fulano não sei o quê, recebeu vingança da Maria. Não, ninguém é preso pela Maria da Penha. A Maria da Penha a lei Maria da Penha não existe para prender ninguém, para punir ninguém. Ela existe para proteger a vítima. Se a pessoa for presa, é por uma norma do Código Penal, do Código de Processo 129, Penal. 121 ali, né? Mas eles não sabem disso. Então, eu gosto de explicar a terminologia e falar, olha, a pessoa não vai ser presa. Deve ser uma surpresa para eles. É interessante. A pessoa não vai ser presa em virtude da Maria da Penha. É por outra lei. A Maria da Penha serve para proteger a vítima. E os tipos de violência de gênero. Eles muitas vezes acham assim, violência doméstica bateu na pessoa, deu uma facada. Não. Você debochar, menosprezar, você fazer pressão psicológica, tem a violência patrimonial. Então, a Covesc vem trazendo todas essas informações para as escolas. Esclarecendo, na verdade, esses tipos de violência, né? Porque não é basicamente só a estrutura da violência física, né? Sim. Existe a violência psicológica, a violência emocional, a violência sexual, a violência patrimonial. Então, na verdade, nós sabemos que são vários tipos de violência e as pessoas elas não têm noção. Quais que são as perguntas assim mais frequentes que os alunos fazem? Como que é essa interação? Porque eu fiz isso por 10 anos da minha vida. E eu cheguei a atender eu tenho um relatório aqui que eu cheguei a atender num prazo de, eu acho que 3 meses. Eu cheguei a atender 3.000 alunos. Nossa, em palestras que eu tinha alguns componentes da comissão que também atuavam, não era só eu. Quais são as perguntas mais frequentes? Como que é essa interação? Qual que é o público, Alice, que você atinge mais em relação à faixa etária? De 14 a 17 anos. 14 a 17. Do 8º ano até o 3º ano do ensino médio. É o Entendi. que mais solicita. As perguntas são as mais interessantes possíveis. Assim, eles querem saber, por exemplo, qual o alcance da pena. Eles querem saber sobre a medida protetiva, eles perguntam como evitar. E aí dentro da palestra, eu sempre trago as virtudes.
Eu falo das 4 virtudes cardeais, não dá para falar de todas. E aí eu falo das 4 virtudes cardeais. E aí como que a gente evita isso? Eu falo, gente, botando em prática as virtudes. Pensa, como que eu posso conduzir o meu dia, como que eu posso conduzir a minha semana, o meu mês, e assim conduzir a minha vida, praticando as virtudes cardeais. Então, eu observei uma situação que um colega fez, um comportamento dele, eu desaprovo, eu não concordo, como que eu vou reagir com isso? Eu vou reagir com temperança, eu vou evitar a crítica negativa, eu vou agir com justiça. Então, eu tento mostrar para eles as 4 virtudes cardeais e como que eles podem inserir a prática dessas virtudes no dia a dia deles. Porque se você está praticando essas virtudes, temperança, se determinado comportamento da pessoa te irrita ou você desaprova, você pensa, bom, não me diz respeito, vamos com calma, não vou mandar uma figurinha de WhatsApp xingando essa pessoa. Entendi. Né? Ou tem gente que, no caso dessa menina que está acima do peso e o menino praticou a gordofobia com ela, o que faltou para esse menino quando ele agrediu ela verbalmente? Faltou temperança. Faltou botar a cabeça no lugar e pensar, ok, ela está acima do peso, não me diz respeito, o que eu tenho a ver com isso? Por que eu vou ofender essa menina porque ela está acima do peso? Aquilo já deve ser um incômodo tremendo para ela. E ainda vai ele e reafirma isso. E, na verdade, às vezes, para o autor, né, do fato, para ele, às vezes, ele não tem o senso de peso de uma agressão dessa natureza, né? Mas para a vítima, a gente tem visto na mídia alguns jovens que suicidam justamente por serem vítima, né, de bullying. Muitos. Por exemplo, é comum. Nós tivemos aquele tempo atrás aí, aquele fato que aconteceu na escola de Realengo, no Rio de Janeiro, que o menino entrou na escola e matou vários colegas ali, porque antes ele sofreu bullying com muita intensidade. Então, é interessante isso, né? E você está falando das 4 virtudes cardeais. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, a prática dessas virtudes é fundamental na vida de todo mundo. Eu não estou dizendo que é fácil, realmente não é fácil se atentar para a temperança, para a justiça, prudência, fortaleza. Mas é fundamental. E aí eu gosto de falar para a vítima da virtude da fortaleza. Tem uma palestra eu agora não lembro se é do Mário Sérgio Cortella ou se é do... Gente, o careca, esqueci o nome dele agora, me fugiu. Bom, o metralhador das palavras. Eu não lembro qual dos dois que fala. Gente, se uma pessoa chega e te xinga de viado, se você é viado, não tem por que se ofender, porque a pessoa está dizendo a verdade. Se você não é viado, não tem por que se ofender, porque você não é viado. Chega e te xinga lá, sua biscate. Se você é biscate, beleza, falou a verdade, não tem por que se ofender. Se você não é biscate, não tem por que se ofender, porque você não é biscate, é uma mentira, você vira as costas e vida que segue. Mas para a pessoa chegar nesse ponto, ela precisa trabalhar muito a fortaleza. Você estava falando do Leandro Carnal? Leandro Carnal. Então, eu não sei se foi o Leandro Carnal ou se foi o Mário Sérgio Cortella que tem essa fala. Entendi. E aí, para a vítima, é muito importante estabelecer isso como regra de vida. Então, ela é vítima de violência doméstica ou ela é vítima de bullying. Ela precisa trabalhar essa fortaleza para tentar ressignificar essas ofensas que chegam. Então, de um lado, o agressor precisa pensar na temperança, na justiça. De outro lado, a vítima precisa trabalhar a fortaleza. E é o caminho que eu vejo.
sabe? Independente da religião que a pessoa professa, por que Cristo conseguiu equilibrar as coisas? Porque ele foi um homem virtuoso, ele é virtuoso o tempo inteiro. Então, se a gente conseguir ser 1%, ter 1% da desse conduta modelo dele, de Cristo, seguir os passos mesmo, sabe? Eu acho que não vai ter bullying, não vai ter Maria da Penha, não vai ter machismo, não vai ter racismo, que são atitudes completamente abomináveis. Como que você pode segregar uma pessoa pelo cabelo, pela cor da pele, pela etnia, pela tribo que ela pertence, pela classe social? Gente, você tem que escolher as pessoas que convivem com você pelas tuas afinidades e pelo caráter, não pelas características físicas dela. Olha que interessante, né? A doutora Alice está falando conosco aqui acerca dessa estrutura que ela chamou de as 4 virtudes cardeais, e quando nós olhamos para as características dessas virtudes, que é prudência, justiça, fortaleza e temperança, nós nos lembramos de Gálatas 5:22, que diz ali que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então a gente estabelece, na verdade, os princípios. Quando a gente olha para a norma jurídica, né, e eu estou entrevistando uma advogada que tem aqui uma série de especializações, uma formação forte na área acadêmica, na área social, na área jurídica, na área pedagógica, envolvida em comissão OAB vai à escola, fazendo, na verdade, um trabalho que deveria ser feito pelo Estado. Mas todas as vezes que o Estado se omite porque ele não consegue governar todas as coisas, nós temos instituições como a OAB, por exemplo, que é uma instituição que assume um papel fundamental. A OAB é uma das instituições mais relevantes no nascimento, no renascimento da democracia, do Estado democrático de direito no Brasil, e ela continua sendo valente no aspecto de trabalhar uma comissão que existem muitas comissões na OAB, muitas, né? Estudos jurídicos, direito criminal, direito trabalhista, direito civil, direito processual, comissão de defesa de inúmeras estruturas, e a comissão OAB vai à escola. A relevância do trabalho que ela faz é tão fundamental, é tão importante, é tão grandiosa, que ela faz um trabalho, na verdade, protetivo com os jovens, com os adolescentes, um trabalho educacional, um trabalho de formação, um trabalho, na verdade, que nós caracterizamos dentro do ambiente da pedagogia de um trabalho de prevenção. Então, quando a Alice, por meio da presidência dessa comissão OAB vai à escola, se dirige ao ambiente escolar, com crianças de 14 a 17 anos ali, adolescentes, de 14 a 17 anos, para eles interagirem numa palestra que está falando de bullying, que está falando das estruturas do Estado Democrático de Direito, da defesa da mulher, da Maria da Penha, como ela bem mencionou, ela, na verdade, está levando conhecimento, que é um conhecimento que vai coibir despesas para o Estado, porque uma criança, um adolescente que tem conhecimento disso e se pauta na informação recebida, ele vai se ambientar fora do ambiente do bullying, fora do ambiente da Maria da Penha, fora do ambiente da criminalidade, porque ele vai compreender consequências. Tudo isso feito aparentemente por uma comissão que, sob o ponto de vista natural, não tem relevância. Mas talvez seja a comissão de maior relevância na OAB, porque está, na verdade, estabelecendo uma sociedade dentro de um plano preventivo em relação à cultura. Então, Alice, eu fico muito feliz de recebê-la aqui. Me diga uma coisa, o que você entende como desafio que o Estado e a OAB poderiam realizar para melhorar essa performance de uma comissão como essa? O que nós poderíamos fazer, além da comissão OAB vai à escola? Bom, existe uma ideia
de dar uma formação continuada aos professores. Olha só. E eles replicarem esses conceitos de virtudes, prática das virtudes, explicar que o racismo é um crime imprescritível, mostrar para os alunos constantemente que figurinha de WhatsApp pode caracterizar crime de racismo, pode caracterizar crime de violência de gênero. Então, eu acho que, num primeiro momento, importante seria dar essa formação continuada aos professores e coordenadores para eles replicarem isso dentro das escolas. Na escola começa tudo. Então, se você começar essa instrução, essa orientação dentro da escola, as próximas gerações vão mudar. Entendo. Eu acho que para você diminuir a prática de violência doméstica, você não precisa necessariamente fazer um tratamento de choque, né? Vamos dizer assim, falar, olha, isso aqui está errado e tal. Para você combater a violência doméstica, diminuir o feminicídio, a gente precisa educar o público, precisa ensinar para as pessoas que existem diferenças que precisam ser respeitadas. Por que existe tanto feminicídio? Por que está tendo tanta violência de gênero? Porque as pessoas não sabem conviver com as diferenças. Então, eu sempre falo nas minhas palestras, você não tem que concordar com nada, você não tem que aceitar nada, você não tem que aceitar a opinião política do outro, você não tem que aceitar a opção sexual do outro, você tem que respeitar. Você não precisa concordar com o teu colega que é partidário oposto ao seu, mas você precisa respeitar a opinião dele, porque você quer que a sua opinião seja respeitada. Você não quer ser agredido porque você torce pelo candidato A, então você não pode agredir aquele que torce pelo candidato B. Se você quiser implementar um debate com uma pessoa, explicar para essa pessoa, olha, o candidato A está mais preparado que o candidato B. Vamos conversar e debater ideias e eu vou te mostrar que esse candidato está mais preparado que o seu. Hoje não existe isso. As pessoas não conseguem debater civilizadamente sobre opiniões diferentes. E começa por aí. Tem que entender que você não tem que concordar, mas precisa respeitar, porque você quer ser respeitado pela tua opinião. A grande questão humana é essa, né? Pitágoras dizia que quando a gente educa crianças, a gente não precisa castigar os adultos, né? Exatamente. Então a gente sabe que a educação, ela é a base da segurança, ela é a base da saúde, ela é a base de todo o desenvolvimento. Qual seria o conselho, Alice, que você daria hoje para um jovem ali na escola que está te ouvindo, se ele te dissesse assim, doutora, eu estou pensando em seguir a carreira do direito, qual que é o conselho que você daria para esse jovem? Depois de tudo que você vivenciou nesse longo período de advocacia, de mundo jurídico, acadêmico principalmente. Antes de estudar tudo que se estuda em qualquer carreira, também na carreira jurídica, aprender a respeitar a opinião do outro. Isso é fundamental. Você não consegue uma carreira bem-sucedida no direito, na medicina, na engenharia, sem ocupar o seu espaço, respeitando o espaço do outro. Então, o fundamental é isso. Além de estudar bastante, se dedicar à prática dos atos pautados sempre na ética. Tem que observar a ética em cada ato que for praticar. Isso é fundamental. A gente tem visto em todas as esferas do direito judiciário essa carência na observância da ética, sabe? Isso em todas as instâncias. É uma minoria que trabalha e executa suas funções pautado na ética. Essa minoria tem feito muita diferença. A gente tem, graças a Deus,
uma turma dentro do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, dentro dos tribunais, que fazem a diferença, mas ainda precisa aumentar esse time de atos pautados pela ética. Entendi. A gente tem visto alguns julgados aqui no Mato Grosso do Sul que dá um orgulho de ler, sabe? E alguns julgados têm virado notícia no Migalhas, no Julgos Brasil. E eu fico tão feliz porque você vê que o juiz, o desembargador, a juíza, a desembargadora, eles se pautaram na ética, eles se descolaram dos seus conceitos, eles focaram se esvaziaram do seu eu. E focaram nos princípios jurídicos, na ética. É muito bom de ver isso. Deixa eu te falar, tem alguma experiência marcante na tua história da Covesc, algo assim que ficou gravado? Sempre tem, né? Tem um caso que foi muito interessante. Um jovem me perguntou, eu estava falando sobre a proteção da Maria da Penha, explicando essa questão de respeitar o outro e tal. E ele falou, olha, eu queria que a senhora falasse um pouco mais dessa coisa de machismo aí que a senhora falou. Eu falei, mas que parte que você ficou com dúvida? Que parte? Ele falou, não, porque machismo é uma tradição. Meu pai é machista, eu sou machista, meu filho vai ser machista. É uma coisa de família, que passa de pai para filho. E a senhora está dizendo que está errado, mas é uma tradição. Falei, então, na verdade, está errado. E essa tradição precisa ser mudada. Se é uma tradição na tua família ou na família de algumas outras pessoas, eu entendo que você precisa ler um pouco mais sobre o assunto, se inteirar, né? E para você, como que é esse machismo? Não. Meu pai tem que chegar em casa, minha mãe tem, quando meu pai chega em casa, minha mãe já tem que estar lá. Ela não pode chegar depois do meu pai. Tá errado. Imagina minha mãe chegar às 8 horas da noite. Não. E se ela vai sair com as amigas, só se meu pai deixar. Ela tem que pedir autorização para ele. Isso é machismo. Isso é o homem que cuida da casa. Eu falei, você acha que seu pai está cuidando da tua mãe quando ele proíbe de sair e quando ele briga com ela porque ele chegou às 18, ela chegou às 19? Sim, mas é assim que funciona. Eu falei, então. E se fosse o contrário? Não, mas é porque ele é homem. Falei, então, mas e quando ele sai com os amigos, ele pede autorização para tua mãe? Não, ele avisa. Falei, então, você vê que não está igual? Tem que ser igual. Na Constituição fala direitos iguais. Inclusive no direito eleitoral existe essa regra de 30%. Eu não sei em que lei que foi pautado isso, porque na Constituição não fala 30%. Não tem lugar deveria nenhum. Ser no mínimo 50. 50. Ou 50, se tratando 50. de paridade, deveria ter a equivalência percentual à percentagem de homem e de mulher. Como é na OAB-MS. É um exemplo a paridade da nossa OAB. A OAB-MS é isso, né? É Alice? Um exemplo, é uma paridade exemplar. Ali. Eu estou com a Islene aqui online dizendo que quem fez a palestra foi o Leandro Carnal. Quero mandar um abraço para a Vanderleia também, porque ela não perde um podcast. Um abraço aí, Vanderleia. Deixa eu te dizer uma coisa, Alice. Como é que as pessoas que têm interesse, porque para mim acontecia muito isso quando eu estava lá na Covesc, as pessoas entravam em contato muito pessoalmente comigo. Sim. Ligavam no AB, perguntavam o telefone. Professor, doutor, o senhor não pode vir dar uma palestra? Eu dei muita palestra em escolas particulares em Campo Grande. Como que as pessoas podem entrar em contato com a doutora Alice, advogada, presidente da Covesc, para terem nas suas instituições, porque nós estamos falando da comissão OAB vai à escola, mas eu também, durante a Covesc, eu fiz muitas palestras em empresas, em igrejas, em muitas instituições, outras que não escolas. Como que as pessoas podem entrar em contato? Através de que telefone, de que e-mail, de que WhatsApp elas podem entrar em contato para terem a presença da Covesc lá levando esse ambiente cultural e educacional? Precisa mandar um ofício solicitando a palestra no e-mail. Já vou olhar aqui que eu tenho anotado. Deixa eu passar para vocês aí
o telefone da OAB é 3318-4700. Então, quem quiser entrar em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, pode ligar no 3318-4700, perguntar da comissão OAB Vai à Escola, que com certeza vocês ali vão ser direcionados para um telefone, para um contato, para um link. E a Alice vai passar para você o e-mail que você pode solicitar palestras, porque fica melhor para organizar quando você passa por e-mail. O e-mail é protocolo@oabms.org.br. Eu vou repetir aqui, ó. protocolo.oabms. Não, @OABMS. Tá. protocolo@oabms.org.br. Esse é o e-mail que você pode contactar para solicitar da COVESC, que é a Comissão OAB Vai à Escola, palestras para sua instituição. Então, é muito bom a gente estar aqui participando de um podcast desse, onde a gente está conversando, um bate-papo muito interessantíssimo com a doutora Alice, advogada. Vocês viram aí no começo, eu fiz a leitura do currículo dela, um currículo muito forte, mas eu conheci a mãe dela muito, e a gente sabe que essa origem... E ela está dizendo aqui que o pai dela é engenheiro agrônomo, né? Interessante porque o cultivare, na verdade, do latim, ele tem também uma conexão com o cultuar, né? E acaba que quem cultiva a terra, cultua a terra, na verdade. É uma profissão que a pessoa utiliza como uma forma de cultuar a uma divindade, a Deus. E é interessante que a gente vê como que o ambiente seu foi um ambiente que ele foi tracionado para esse lugar que derivou da estrutura do teu pai, da estrutura da tua mãe, que ela foi muito combativa, muitíssimo combativa nesse ambiente, né, de guerra de paridade, de estabelecer igualdade, de fortalecer o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A Venância ela foi muito forte nesse ambiente, muito, durante toda a vida dela. As eleições de OAB, as eleições propriamente ditas, né? Os pleitos eleitorais, ela sempre estava em evidência porque ela tinha essa natureza, né? Sim. Então aí a gente compreende por que você assimilou com tanta grandeza essa comissão da OAB Vai à Escola, Alice. E tem também como que as coisas são. Eu costumo dizer que urubu não voa com beija-flor. E o meu marido é uma pessoa também extremamente combativa e luta pela paridade, pelas igualdades. E interessante como que o ambiente que eu cresci, ele continua na minha vida adulta. Dentro de casa, a gente tem muito Você atraiu como isso. esposa uma pessoa que também vivencia esse ambiente. Sabe? As tarefas de casa, quando a empregada está de férias ou quando é fim de semana, feriado, não tem essa. Eu tenho um filho e uma filha. Não tem essa de, o Matheus tira o lixo e a Isabela lava a louça. Ou a Isabela vai cozinhar e o Matheus vai fazer nada. Não. Entendi. Todo mundo cozinha, todo mundo tira lixo, todo mundo lava louça, lava roupa, lava banheiro, passa pano na casa. Todo mundo executa todas as tarefas que tem na casa. Na época da pandemia, que nós ficamos 50 dias sem poder receber a empregada em casa, no condomínio não podia entrar, tinha todas aquelas normas de lockdown e tal. E era interessante ver o Matheus e a Isabela passando roupa, o tanto que eles gostavam de passar roupa. Foi interessante essa descoberta. Essa descoberta. É. Então, a Alice está falando de algo, você ouvinte da Rádio Resgate, a doutora Alice está falando de algo que nos dá crédito. Você não pode palestrar daquilo que você não vivencia, porque senão você leva apenas uma informação descredenciada de legitimação. Nós precisamos legitimar a nossa fala, legitimar as nossas palestras com um testemunho de vida daquilo que nós falamos. Com Jesus era assim, os próprios fariseus diziam assim, olha, este fala com autoridade. E quando a Alice abre aqui uma porção da intimidade da casa dela, do relacionamento com o esposo, com os filhos, que eles têm também esse pensamento e eles têm uma manifestação a favor
daquilo que se chama de paridade, de equidade, de igualdade, de dignidade, na verdade, a gente precisa compreender que a estrutura da educação, ela não depende da formação acadêmica. A educação, como eu sempre digo, eu palestrei muitos anos, eu dei aula em faculdade muito tempo, nós precisamos entender que escola, esse ambiente que a comissão OAB vai à escola, essa escola formal e pedagógica, ela não é uma escola que educa crianças. Ela é uma escola que dá formação pedagógica. Ali o teu filho tem aula de português, de redação, de matemática, física, química, de inglês. Ali ele tem formação pedagógica. Educação, educare, é o pai, é a mãe, é berço. Então, quando a gente ouve a doutora Alice falando que lá na casa dela, na pandemia, teve uma estrutura de movimento, uma ação, tanto pelo esposo, quanto pelos filhos, quanto dela, a gente consegue compreender que esses filhos certamente são ou crianças ou adolescentes, eles não têm formação acadêmica, eles não dependem de um diploma para ter um comportamento equitativo social. E ela falou hoje da ética aqui. Meu Deus do céu, como nós estamos faltos de ética. Quando a gente olha para pessoas com a história da Venância, com a história desses grandes advogados que militaram no Mato Grosso do Sul, dos Barbosa Martins, quando a gente olha para a história dos Ciufes da vida, dos Trades da vida, a gente vai olhando para pessoas, e eu estou falando aqui de advogados, que são ainda referência para nós, porque as pessoas, nós precisamos entender, gente, que quando a doutora Alice falou aqui de Jesus como um modelo comportamental, como um modelo relacional dentro da sociedade, nós precisamos entender que as pessoas que nos são valiosas, mas hoje não estão mais conosco fisicamente, elas não morreram. Porque o livro de Hebreus ali, ele diz que Abel, mesmo depois de morto, o seu sangue ainda fala. Então são pessoas que deixaram um comportamento social relevante tão intenso, que aquilo que elas fizeram reverbera até hoje. A Venância é isso. A Venância, aquilo que ela foi, as atitudes sociais dela, as atitudes profissionais dela, o engajamento dela nesse ambiente de paridade, de equidade, de dignidade da pessoa humana, reverberou de forma tão violenta que está aqui a Alice dando continuidade a essa estrutura. E aí o que credencia a Alice naquele ambiente da Venância? A formação acadêmica dela. Então você vai olhando para a formação acadêmica dela, e evidentemente que é uma formação acadêmica vinculada à estrutura jurídica, mas ela deu muita ênfase à estrutura social. Então é maravilhoso a gente ter assim colegas que, quando vem aqui na Rádio Resgate ou aonde quer que eles estejam, eles não apenas falam, mas eles vivem essa palavrinha tão pequena e de tão relevante socialmente, que nós chamamos de ética. Amém, doutora Alice? Eu quero, Alice, agradecer a tua presença aqui conosco, agradecer o Bito Pereira, nosso presidente da OAB. Eu quero dizer para você, Bito, já te falei pessoalmente várias vezes isso, mas eu quero publicamente assumir um compromisso de que no próximo pleito eleitoral da OAB você tem o meu integral apoio, meu amigo. Integral. Eu te apoio integralmente, sempre, incondicionalmente, sempre, a reconduzir você como presidente da OAB. Eu não quero desfazer aqui de nenhum presidente que nós já passamos aqui na OAB. Eu me lembro da Helenice, né, que foi a mulher que assinou, a presidente da OAB, que assinou a minha primeira carteirinha da Ordem dos Advogados em 92. Eu não quero descredenciar nenhum dos nossos presidentes, porque parabenizo todos eles, sem exceção, todos eles, Júlio César, Ari Raguiante, Fábio Tradi, enfim, todos eles. Mas eu quero dizer para você, Bito, que a condução da OAB hoje ela está vivenciando um nível de excelência tão profundo, tão intenso, tão grandioso, porque você é um homem que tem uma cultura imensa, mas essa cultura consegue ser apenas um lado da balança e o outro lado que mantém o equilíbrio é a tua humildade. Você é um menino muito humilde, Bito, mas você é muito culto, você trafega em todos os ambientes com facilidade.
e a tua gestão tem sido de excelência por causa da diretoria que está te acompanhando aí. Então, eu quero parabenizar a diretoria atual da OAB e quero dizer para você, Bito, que eu sou teu parceiro nas eleições vindouras, independente se você é candidato à reeleição, se você vai indicar alguém. Eu não quero nem saber quem é o candidato que você vai indicar, eu já apoio incondicionalmente. E obrigado por franquear aqui a OAB sendo representada no podcast da Rádio Resgate hoje, através da vida dessa colega maravilhosa que é a Alice. Alice, eu quero deixar aberto o microfone para você fazer as considerações finais aqui. Fique livre e à vontade. Não, realmente, continuando a tua fala, a gestão do Bito tem sido brilhante. A OAB está com uma atmosfera diferente, uma cara nova. Ele tem sido irretocável. E eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a oportunidade. Estamos à disposição. E eu gostaria de deixar uma frase de um jovem beato que agora está sendo canonizado, que é o Carlo Acutis. Carlo Acutis faleceu com 15 anos e nesses 15 anos que ele viveu, ele conseguiu evangelizar muita gente, muita gente. E das muitas frases dele, tem uma que eu sempre trago para as minhas palestras nas escolas. Todos nascemos à imagem e semelhança de Deus, e muitos morrem como fotocópias. Então, os jovens, eles precisam lembrar que nascemos à imagem e semelhança de Deus. Nós não precisamos colocar máscaras para nos moldar de acordo com as exigências do mundo. Nós precisamos nos moldar de acordo com as exigências de Deus. E buscar sempre levar uma vida pautada na ética e mirando no exemplo de Cristo, do Espírito Santo, porque quanto mais a gente buscar essa conduta, melhor fica a nossa sociedade. Muito bem, muito obrigado, Alice. Você encerra o podcast com a grandeza bem ímpar daquilo que nós ouvimos hoje aqui. Você, ouvinte da Rádio Resgate, eu tenho convicção que, mais uma vez, você teve um néctar do saber através desse podcast que tem se constituído. O pastor Samir, ele é muito interessante. A gente faz uma convenção anual da Igreja Resgate e a gente não se senta como diretoria da igreja para estabelecer assim uma conduta organizada de uma estrutura ritualística, mas as coisas fluem com tanto poder de Deus que tudo acontece com excelência. E o pastor Samir, quando ele tomou a decisão de estabelecer esse podcast, da mesma forma, a gente nunca contratou nenhum profissional para dizer para a gente que tinha que ser dessa forma ou daquela, ou isso ou aquilo, ou a imagem daquele lugar, ou de maneira nenhuma. Mas eu tenho observado e tenho participado dos últimos podcasts aqui o quanto tem sido algo assim de excelência. Excelência. Todas as quartas-feiras Deus tem providenciado médicos, psiquiatras, vereadores, enfim, autoridades, secretários do município, pessoas que representam assim, comunidades, como nós tivemos na quarta-feira passada aqui. O Nério Kadoshi veio aqui representando a comunidade indígena, da qual eu sou integrante, né? Apesar do olho verde da pele um pouquinho mais clara, mas minha bisavó era índia, da etnia terena da aldeia Limão Verde. Eu também tenho ascendência indígena. Né? Então é interessante a gente ver como Deus tem possibilitado a Rádio Resgate levar para você informações de excelência. E hoje aqui eu vivo um glamour, na verdade, porque eu retrocedo alguns anos, quando eu presidi a comissão OAB Vai à Escola, fiz um trabalho bastante intenso ali, e eu quero agradecer a Deus, agradecer a você, Alice, e que Deus, em nome de Jesus Cristo, a quem você mencionou por algumas vezes aí, continue abençoando muito a sua vida, seu esposo, seus filhos, amém. A Isabela, o Mateus, né, que em nome de Jesus, esses jovens, eles consigam abstrair no DNA da alma deles essa natureza vocacional que derivou da Venância.
e deriva de você, do seu pai, certamente dos teus sogros, do teu esposo. Então, que Deus abençoe muito tua família, você ouvinte da Rádio Resgate. Depois nós estaremos gravando e editando esse podcast, vai estar online ali para você ouvir novamente. Que Deus abençoe você e continue ligado na rádio que transforma vidas. Bom dia, Samir, bom dia, Magali, meus pastores. Nós estamos avançando de glória em glória e de fé em fé. Muito bom dia, ouvinte, que Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Bom dia.